Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um momento de devocional onde iremos meditar na palavra do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Até aqui. Esse texto ele é bem conhecido, né? Os apóstolos, juntamente com Maria, mãe de Jesus e seus irmãos, e com as mulheres que o seguiam, eles haviam acabado de voltar do Monte das Oliveiras, onde aconteceu a última aparição de Jesus no meio deles. E ali, Jesus lhes orientou, falou com eles, e ele reiterou a promessa que ele já havia feito sobre o Consolador, a vinda do Espírito Santo sobre eles. Ele disse: Ficai e esperai em Jerusalém, que descerá poder sobre vós, o Espírito Santo. E logo em seguida ele é elevado às alturas definitivamente. Então eles voltam para Jerusalém. Chegando lá, eles sobem todos juntos ao cenáculo. E a Bíblia relata que eles fizeram orações e súplicas, foram unânimes em oração. É interessante de observar aqui que, mesmo com a promessa de Jesus, eles vão orar. Ninguém melhor do que eles para ter a certeza de que a promessa de Jesus seria cumprida, pois eles acompanharam o ministério de Jesus o tempo todo. Eles viram grandes milagres acontecer através de Jesus. Viram as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Inclusive viram Jesus ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitar. Então ninguém melhor do que eles para ter a certeza de que aquilo que Jesus falou seria cumprido, a vinda do Espírito Santo sobre eles. Ainda assim eles foram orar. Isso mostra a importância da oração em nossas vidas, é um princípio que Deus estabeleceu e que nós devemos cumprir. Não é porque Deus fez uma promessa em nossa vida que, mesmo tendo a certeza de que será cumprido, nós não devemos fazer a nossa parte. E orar é uma das coisas que nós devemos fazer, mesmo tendo a certeza, a fé, de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então eles foram unânimes, em comum acordo, oraram, perseveraram, suplicaram, até mesmo com a promessa de Jesus, esperando a vinda do Espírito Santo sobre eles. E hoje não é diferente para nós. Nós vivemos momentos difíceis, dias difíceis, não só no nosso país como no mundo. No nosso país vivemos um momento eleitoral, um momento tenso. Cada um tem a sua convicção. O país está dividido. E não estou falando que nós não devemos fazer a nossa parte. Nós devemos votar de acordo com nossas convicções. Nós temos que fazer a nossa parte, sim. Mas agora é o momento de orar. De orarmos. Da igreja se levantar e orar para que o melhor de Deus aconteça. Nós cremos que há promessas de Deus para o país, sim. E nós sabemos que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Isso não significa que nós não devemos orar. O nosso dever é estar orando, combatendo. Vivemos uma guerra no âmbito espiritual. Nós devemos orar para que Deus faça a vontade dEle sobre o nosso país. É momento em que devemos fazer como os apóstolos, entrar em comum acordo em oração, com o mesmo objetivo, orar pelo nosso país, orar pela nossa nação. O mundo também passa por momentos difíceis. Estamos vendo
guerras acontecerem, e há indícios de que isso vai aumentar, que isso vai piorar. Mas nós temos que continuar orando, perseverando em oração, porque nós temos uma promessa ainda maior, que é a volta de Jesus. Logo quando Jesus é elevado aos céus, 2 homens de branco aparecem para eles naquele momento, e eles dizem: olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, ele vai voltar. E nós temos essa promessa do Pai de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E mesmo tendo essa promessa e sabendo que isso vai acontecer, nós devemos continuar orando por isso, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos ajude a ficarmos firmes e para que Deus ganhe mais almas. Vamos perseverar em oração, irmãos. É o nosso dever, é a nossa incumbência. Existem pessoas que precisam receber nossas orações. Nós, como igreja, temos que estar orando unânimes, como os apóstolos fizeram. Essa promessa será cumprida. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas nós, enquanto estivermos aqui, nós devemos continuar orando, perseverando em oração e súplica. Deus quer que nós continuemos orando, fazendo a nossa parte. E vamos continuar orando, suplicando. Chame seus irmãos, entre junto com a sua igreja em oração, nesse momento difícil que o mundo vive. Esperando sim a promessa de Deus se cumprir. A volta do Senhor Jesus, onde iremos morar em toda a eternidade. Onde não haverá pranto nem ranger de dentes, onde não haverá mais choro. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos o dever de estar orando, suplicando, junto da igreja, pela vida das pessoas que ainda estão cativas e para que Deus nos fortaleça até que essa promessa se cumpre. E é isso que Deus nos pede hoje, que continuemos em oração e súplica até que a promessa seja cumprida. Mesmo tendo essa certeza, nós devemos orar. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus.